Nós vamos abrir a palavra do Senhor, segundo Crônicas, capítulo 36, verso 22. Bendito o nome do nosso Deus. Nós vamos mergulhar nessa palavra nessa noite, quando o Senhor despertar o espírito da sua noiva, despertar o espírito da igreja. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 22. Glória a Deus. Pai, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo Ele possa ministrar no nosso coração, Senhor, através da Tua palavra nessa noite. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos pegue por dentro, Senhor. Como nós precisamos entender a Tua palavra. Aleluia. Como nós precisamos entender o Teu Evangelho, Senhor. Como nós precisamos entender o que Tu nos tem falado nesses dias. Senhor, que possamos ouvir, entender, discernir, compreender a Tua palavra, Senhor. Nós levamos agora cativo toda a mentalidade religiosa, Senhor. Levamos agora cativo toda a mente religiosa. Levamos cativo, Senhor, todo pensamento que é contrário à Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja, quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Amém. Então nós queremos ver, querido, quando chega um tempo profético, quando o tempo de Deus se aproxima, Deus começa a agitar, Deus começa a ministrar no coração de homens. A palavra de Deus, ela diz que Daniel, o que acontece aqui em 2 Crônicas é resultado da oração de um homem. Antes de Deus despertar o coração de Ciro, nós precisamos entender, primeiro, Ciro não era judeu. Ciro, governante da Babilônia, não era cristão, não temia ao Senhor, não seguia a palavra de Deus, não era guiado pela palavra de Deus. Mas Deus despertou o espírito de Ciro. Amém? Não sei se você consegue entender isso. Eu vou dizer de novo. O rei Ciro da Babilônia, que naquele tempo tinha o governo sobre muitas nações, ele não era judeu. Ele não seguia a palavra de Deus, ele não temia o Senhor, ele não era cristão, mas Deus despertou o espírito de Ciro. A palavra diz ali, porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Amém? Deus despertou o espírito de um homem que não era judeu, que não o temia, para que o tempo profético pudesse acontecer. Deus despertou o coração de um homem para que o tempo profético pudesse se realizar. Mas o que aconteceu aqui em Ciro
na Babilônia não é um acaso. O que aconteceu com Ciro na Babilônia é resposta de oração. É resposta de oração. Então, se você pegar o livro de Daniel, Daniel capítulo 9, você vai começar a entender por que Deus moveu esse quadro. Pode tirar um pouquinho do agudo, por favor. Daniel capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao 4. Daniel capítulo 9, verso 1 ao 4, diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Você encontrou aí? Você encontrou aí? Entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, Daniel, entendi, lendo os livros, que o tempo de desolação de Jerusalém era de 70 anos. Então eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar, com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao meu Deus e confessei. Amém? Amém? Amém. Amém. Veja bem, o que nós entendemos aqui? Toda vez que Deus quiser fazer alguma coisa, toda vez que Deus quiser realizar alguma coisa, o primeiro ato de Deus vai ser despertar um profeta. Amém. Vai ser despertar um profeta. Sabe, o grande problema da igreja moderna, é que as pessoas, elas não querem buscar a Deus. Elas querem encontrar um caminho mais fácil. Mas sabe quando, de que forma que Daniel entendeu? Que Daniel entendeu que o tempo de desolação de Jerusalém estava se terminando. Ele não descobriu isso por um acaso. Ele não descobriu isso porque ele fez algumas contas lá. A palavra de Deus diz que ele estava lendo os livros. Diga para o irmão, você tem que ler os livros, irmão. Sabe o que ele estava lendo? Ele estava lendo em Jeremias 25, 11. Abre lá sua Bíblia, Jeremias 25, 11. A profecia de Jeremias que Daniel estava lendo. Jeremias 25, 11 e 12. Jeremias 25, 11 e 12. Diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Essa foi a profecia de Jeremias. Todas essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Então Jeremias profetizou: quando se completar os 70 anos, encerrará a desolação de Jerusalém. Quero que você entenda. Jeremias profetizou que o tempo que Jerusalém ficaria cativa na Babilônia era de 70 anos. Agora, Daniel é um profeta, amém? Amém. E Daniel está estudando a palavra. Daniel está lá orando a palavra. Daniel está lá buscando o entendimento da palavra. E num desses dias, ele encontra esse texto de Jeremias. Ele encontra esse texto de Jeremias. E ele então fez as contas e entendeu que o tempo da desolação
Jerusalém estava se terminando, estava próximo de completar os 70 anos. Então o que fez Daniel? Daniel começou a orar a palavra. Então eu dizia antes, qual é o problema da igreja moderna? A igreja moderna não quer estudar a palavra de Deus. A igreja moderna não quer ler a palavra de Deus. A igreja moderna não quer entender os livros. Porque a palavra diz, quando Daniel estava lendo os livros. Então muitas vezes quando alguém quer uma resposta de Deus, ao invés de ler a palavra, ao invés de buscar na palavra, ela busca um caminho mais fácil. Então as pessoas andam atrás de profecias, as pessoas andam atrás de revelações, as pessoas andam atrás de algum conselho, mas elas não leem a palavra. Daniel nos mostra, queridos, duas coisas. Primeiro, a importância de se ler, de estudar e de buscar respostas na palavra de Deus. Tudo que você precisa para a sua vida, todas as respostas que você precisa para a sua vida estão aqui na palavra. Em qualquer área da sua vida, em qualquer situação da sua vida que você possa imaginar e que você precisa que Deus fale contigo, Ele vai falar contigo através da sua palavra. Ele vai falar contigo através da sua palavra. Mas se você não quer ler a palavra, como Deus vai falar com você? Como Deus vai te dar uma direção? Como Deus vai expressar a sua vontade se você não quer ler os livros? Não quer gastar, investir o seu tempo lendo a palavra, estudando a palavra, buscando a palavra, entendendo a palavra. Então, diz as Sagradas Escrituras que Daniel estava lá lendo os livros e ele entendeu. Ei, os 70 anos estão se terminando, está se concluindo os 70 anos. Então ele começou a orar a palavra. Amém? Ele começou a orar a palavra. E aqui nós encontramos o segundo erro do cristão moderno: não quer orar a palavra. Então as pessoas querem orar comovendo Deus numa oração almática, numa oração humanista. Elas pensam que se elas dizerem algumas palavras emotivas, que elas vão tocar o coração de Deus. Elas fazem como as crianças fazem quando elas querem alguma coisa de sua mãe ou do seu pai. O que a criança faz? Chora, faz uma voz melosa, me dá, eu quero, e aí derrama umas lágrimas, aí derrete o coração do pai, derrete o coração da mãe. Ah, para essa criança, coitadinho. E aí as pessoas pensam que se elas fizerem uma oração almática, se elas fizerem uma oração humanista, se elas fizerem uma oração emotiva, que Deus vai ser como Ele, vai dizer: ah, pega. Só que isso não funciona com Deus. E às vezes não funciona com algum pai. Eu me lembro quando as meninas começavam a chorar, eu dizia: eu não me comovo. Pode chorar que eu não me comovo. Aí elas tinham que descobrir alguma outra tática. Então, se você quer respostas de Deus, primeiro, leia a palavra. Busque na palavra. Encontre na palavra o que Deus fala a respeito da situação que você está vivendo. Encontre na palavra o que Deus fala a respeito da condição que você está vivendo. Se é um problema de saúde, se é um problema conjugal, se é um problema de trabalho, seja que situação for, há respostas na palavra. Ela tem respostas para você.
Primeiro, encontre o que a palavra fala a respeito da situação que você está vivendo. Depois que você encontrar o que a palavra fale, então comece a orar essa palavra. Comece a orar essa palavra. Comece a orar o que a palavra de Deus diz a respeito da sua condição. Porque a própria palavra diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus não vela para cumprir, para satisfazer uma oração almática. Deus não vai ouvir uma oração almática, Ele vai ouvir uma oração que está envolvendo a palavra. Então, quando Daniel, lendo a palavra, entendeu que estava se completando 70 anos, ele começou a orar a palavra. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que Deus trouxe juízo sobre Jerusalém, porque eles estavam em pecado, porque eles se distanciaram de Deus, porque eles se afastaram de Deus. Então Deus trouxe juízo. Então Daniel percebeu qual era o problema. E você vê que quando ele ora, no verso 4 de Daniel 9, ele diz assim, ó, então eu orei ao Senhor meu Deus, confessei. E se nós lermos a oração dele, ele diz ali, Senhor, nós pecamos, Senhor, nós erramos, Senhor, nós transgredimos. Ele começou a confessar os pecados da nação. E por fim ele diz, Senhor, o tempo está chegando. O tempo de se concluir nesse cativeiro está se terminando. Você quer ver? Vamos começar no 9:4 de Daniel. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Senhor, a nós pertence a vergonha. O 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. E ele vai falando, e ele vai falando, e ele vai falando. E por fim ele diz, Senhor, o tempo chegou. O tempo chegou. Ele começou a interceder. Ele começou a interceder. Ele começou a interceder pela sua nação. Ele começou a interceder pelos homens da sua nação. Ele começou a interceder por Jerusalém. E tanto orou, e tanto intercedeu. Um homem. É por isso que a palavra diz assim, a oração de um justo é poderosa. É poderosa. Às vezes nós estamos aqui na noite de quinta-feira, na noite de intercessão. Às vezes nós estamos em poucos aqui. E se nós fôssemos pessoas que não conhecem o poder da oração, e se nós fôssemos pessoas que se impressionam com a quantidade grande ou pequena de pessoas, nós poderíamos dizer que não vale a pena interceder, que não vale a pena clamar, que muitas pessoas quando chega na quinta-feira começam a chegar os pedidos, olhe por mim, olhe por mim, olhe por mim, olhe por mim, mas muitas vezes nem os que pedem oração vem, mas nós oramos.
mas nós intercedemos. Porque o poder da oração não está no tamanho do grupo que ora. O poder da oração não está em um número grande ou pequeno de pessoas que oram. O poder da oração está naquele que ouve e recebe as orações. Aleluia. O poder da oração está quando nós aprendemos a orar a palavra. Quando nós aprendemos a tocar o coração de Deus orando a palavra, fazendo decretos espirituais, declarando a palavra, enchendo os céus com intercessão. A intercessão, ela funciona como um míssil. Às vezes, em algum filme de guerra, você vê que o porta-aviões está lá a quilômetros de distância. E aí eles enviam um rádio: nós estamos aqui em tal lugar, estamos cercados, e eles dão as coordenadas. E lá do porta-aviões, a quilômetros de distância, um míssil é lançado. E o míssil vem certinho e consegue destruir os inimigos. Assim é a intercessão. Para interceder por alguém, eu não preciso estar grudado nela. Basta me enviar a minha oração, meu clamor diante do Senhor. Basta orar a palavra, e ela vai certinho, onde tem que ir. E ela vai alcançar o alvo da nossa intercessão em qualquer lugar, nesse planeta. Muito mais potente e eficiente do que qualquer míssil. Então Daniel começou a orar a palavra. Ele começou a orar a palavra, ele começou a clamar diante do Senhor. Senhor, os 70 anos estão se terminando. Daniel entendeu que ele estava vivendo um tempo profético. Daniel entendeu que ele estava vivendo um tempo profético. Então ele continuou orando. Até que Deus despertou o espírito de Ciro. Deus despertou o espírito de Ciro para que Ciro pudesse liberar o povo de Israel para voltar. Aqueles que desejassem voltar para reconstruir o templo, a cidade, os muros de Jerusalém. Então depois que Daniel orou, depois que Daniel intercedeu, depois que Daniel encheu os céus com a sua oração, depois que Daniel entendeu que ele estava vivendo um tempo profético e Deus ministra no coração de Daniel, então nós chegamos em Crônicas. Então nós chegamos lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso 22, e vemos o seguinte: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, não é isso que fala em Daniel, primeiro ano? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Deus despertou o espírito de Ciro. E você lembra que a profecia diz que passados 70 anos Deus traria juízo sobre a Babilônia. Amém? Está comigo? Deus disse: passados 70 anos eu vou trazer juízo sobre a Babilônia. Você lembra disso? Mas agora Daniel orou, Daniel intercedeu, Daniel clamou, Daniel orou ao Senhor, Daniel insistiu diante de Deus o tempo profético que ele estava vivendo. Então Deus agora desperta Ciro. Deus desperta Ciro para que Ciro libere Jerusalém, libere os filhos de Jerusalém, para que voltem à sua terra, para que reconstruam Jerusalém, para que reconstruam o templo, para que reconstruam os muros, e para que o juízo de Deus viesse sobre a Babilônia. Eu não sei se você consegue entender que nós também estamos vivendo um tempo profético. O Brasil está vivendo um tempo profético. Por alguns anos a igreja vem orando e vem intercedendo diante do Senhor. A igreja vem orando para que Deus traga à existência a sua palavra para o Brasil, para que Deus possa resgatar a nossa nação de um cativeiro que ela estava presa. Eu lembro
entendo que talvez 2011 iniciou, 2011 não, 2013. Começou o movimento do arrependimento nacional. Não sei se vocês lembram. Ainda lá no clube nós fizemos 24 horas de oração. Orando e clamando ao Senhor, orando e clamando ao Senhor. Intercedendo a Deus pela nação. E nesses quase 5 anos, 6 anos de oração, parece que nada resolvia. Parece que os céus estavam fechados. Parece que os céus eram de bronze. E não era toda a igreja brasileira que estava orando. Apenas os profetas que entenderam o tempo profético estavam orando pela nação. E o que esses homens fizeram? Qual foi o objetivo do clamor pela nação? O arrependimento. Tanto que o movimento se chamava e se chama até hoje o arrependimento nacional. Porque se a nação viveu no cativeiro, a culpa também era da igreja. A culpa também era da igreja, que flertou com o poder, que pecou contra Deus, que se enamorou com o pecado. Então a igreja começou a orar, a igreja começou a interceder, a igreja começou a clamar a Deus, para que Deus virasse o cativeiro da nossa nação. Até que chegou o momento, até que chegou um dia, de tanta igreja orar, de tanta igreja interceder, de tanta igreja clamar, de tanta igreja se arrepender, de tanta igreja pedir perdão, Deus despertou o Espírito. Então nós estamos vivendo hoje um tempo profético. A nossa nação hoje está vivendo um tempo profético, o tempo de Deus para o Brasil. Eu hoje vi uma senadora que foi eleita nessa última eleição, reunida com autoridades de Israel. E ela preparou um documento como um quadro, postei lá no canal da igreja. Ela fez um documento como um quadro, pedindo perdão a Israel. Pedindo perdão a Israel por tudo que a nação brasileira havia feito contra eles. Pedindo perdão às autoridades de Israel. E ela dizia, representando a minha nação, eu quero pedir perdão a Israel por toda ofensa, por termos votado contra vocês em reunião da ONU. E ela foi dizendo aquelas palavras, e ela colocou isso num quadro, num material que ela entregou para aquele homem, pedindo perdão e pedindo que a bênção de Deus viesse sobre a nação brasileira. Porque a palavra de Deus diz, eu abençoarei os que te abençoarem. E aqueles homens então receberam aquela palavra, presentearam ela com a bandeira de Israel e liberaram algumas palavras proféticas, citando textos da palavra de Deus. A palavra diz, orai pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Agora o nosso presidente vai transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv, que é a capital política, para Jerusalém. Nós estamos vivendo um tempo profético. Agora quer saber mais? Este ano Israel está completando 70 anos de sua emancipação política. 70 anos de sua emancipação. O tempo de Deus virá o cativeiro de nossa nação em resposta do clamor da igreja. Ele chegou. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo profético. E nós precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está realizando, a como Deus está se movendo. Deus está despertando a sua igreja. Deus está despertando a sua noiva. Deus está despertando a noiva. Então, se você ainda não entendeu, se você ainda não percebeu que nós estamos vivendo um tempo profético, é hora de você se despertar.
É hora de você ficar atento ao que Deus está fazendo. É hora de você pegar a palavra de Deus e começar a clamar em favor da tua casa, em favor da tua família. Amém. Talvez você tenha familiares que ainda não conheceram o Senhor e você diz: ah, mas esse ali não vai, é muito difícil, ele é muito duro, ele é muito idólatra, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Mas a palavra do Senhor, ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo dentro da casa. E ao invés de ficar dizendo: Deus, ele é muito duro, ele é muito teimoso, ele é muito cabeçudo, ele é muito isso, muito aquilo, diga para Deus a palavra. E a palavra diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ore para que Deus salve a sua família. Ore para que Deus resgate a tua família. Ore para que Deus ministre sobre a sua família. Ore para que Deus quebrante. Ore para que tudo aquilo que cega a sua mentalidade caia por terra. Ore para que tudo aquilo que endurece o seu coração seja desmantelado, seja destruído. Mesmo que você seja a única pessoa da sua casa, mesmo que você sozinho está buscando ao Senhor, mesmo que você sozinho teme ao Senhor, olhe para Daniel. Um homem orou e mudou toda a história de uma nação. Um homem intercedeu e Deus mudou toda a situação que a nação estava vivendo. O mesmo Deus para quem Daniel orou é o Deus para quem você ora. O mesmo Deus que atendeu o clamor de Daniel, Ele vai atender o teu clamor. Mas aprenda a orar a palavra. Aprenda a ler o que a palavra fala a respeito da tua situação. Aprenda a chegar diante de Deus e dizer as palavras certas. Olhe os salmos, olhe a palavra. Clame a Ele pela sua palavra. Senhor, tu disseste na tua palavra. Senhor, tu disseste na tua palavra. Senhor, tu disseste na tua palavra. E Ele vai agir. Ele vai agir porque você está orando a palavra. Amém. Glória a Deus. Porque você está falando com Ele de algo que Ele zela para cumprir. Ele vai cumprir a sua palavra. Então aprenda com Daniel. Aprenda com o profeta Daniel. Deixa o Espírito de Deus despertar o teu espírito. Deixa o Espírito de Deus arrancar os véus que cegam o teu entendimento. Deixa o Espírito de Deus tirar aquilo que embaça a tua visão e você não consegue entender o que Deus está fazendo. Quem sabe Deus vai ter que abalar algumas coisas na sua vida para que você entenda. Deus vai ter que bagunçar algumas coisas para que você perceba. A palavra de Deus é assim, ó: desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo te esclarecerá. Sabe, é tempo de, como igreja, nós nos levantarmos, de nós orarmos, de nós clamarmos, de nós intercedermos. Intercedemos pela família, intercedemos pelo lar, intercedemos pelas condições que estamos vivendo. Eu acho interessante as pessoas falarem: ah, São Gabriel tinha, eu tenho que ir embora daqui. Ao invés de você falar que tinha e que tem que ir embora, comece a orar para Deus abençoar a cidade. Ao invés de dizer que a violência está aumentando, a palavra de Deus diz: orai pela cidade, para que haja paz na cidade. E se houver paz na cidade, você estará em paz. Então, ao invés de ficar dizendo isso, aquilo, aquele outro, ore a palavra. Ore pela cidade, ore pelo seu bairro, ore pela sua rua. Ore pela situação que está no seu bairro. Se você acha que é grande demais a responsabilidade de orar pelo bairro, ore pela sua rua. Ore para que Deus intervenha na rua que você vive. Se há violência ali, que cesse essa violência. Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que orar para que haja paz. Eu estou orando. Eu estou abençoando a minha rua. Eu estou abençoando essa rua, Senhor. Eu quero repreender os principados, as potestades, as forças espirituais do mal que dominam. Ore a palavra. Não faça uma oração emotiva, ore a palavra. Clame a Deus pela palavra. Ore no Espírito.
E quando te faltarem argumentos para você orar, quando você não souber mais o que falar, lendo a palavra e orando a palavra, então ore no Espírito. Diga para Ele: Pai, agora eu vou orar no Espírito. Me leva, Senhor, a interceder. Me leva, Senhor, a clamar agora em favor da minha rua, em favor do meu familiar, em favor dessa situação. Me leva a orar agora. E então você vai orar no Espírito. Porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. Então ore no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ore com entendimento e ore com Espírito. Quem ora em Espírito fala diretamente a Deus, fala em mistérios. Então, se eu tenho um meio para falar diretamente com Deus, o que eu estou fazendo? Que ainda não estou usando esse recurso. Se existe um meio de você falar diretamente com Deus, por que você não faz isso? Ao invés de lamentar os seus problemas, de lamentar a sua dificuldade, de lamentar a sua situação, pegue a palavra, ore no Espírito. Esse não é o tempo de nós agirmos como ovelhinhas, é o tempo de nos levantarmos como leões. Amém. É o tempo de rugirmos. E você sabe que quando o leão ruge, ele não ruge por acaso. Primeiro, ele ruge para dizer que aquele território tem dono. O rugido de um leão, ele é ouvido a mais de 10 quilômetros de distância. E todo animal dentro dessa área que ouvir o rugido de leão vai saber: há um dono nesse território. Então, quando você ora como um leão diante do Senhor, o inimigo vai saber: há um dono nesse lugar, há um dono nessa rua, alguém que domina aqui, alguém que governa esse território. Então, ore no Espírito, ore como leão. Ore com coragem, ore com audácia, ore com autoridade, porque a autoridade está sobre a tua vida. Amém. Entenda o tempo profético que nós estamos vivendo. Esse é o nosso tempo. É o tempo da igreja do Senhor Jesus se levantar e governar nas regiões celestiais. Aleluia. De enviar os seus mísseis, de enviar a sua ação, de abrir portas. E é o tempo das portas do inferno não prevalecer contra a igreja. Ao invés de apenas se defender do mal, ao invés de apenas se defender do que o inimigo faz, ela vai avançar. Ela vai avançar como um leão, estabelecendo o reino, manifestando o reino, tomando territórios e declarando que aquele lugar, que aquela região, que aquele local já tem um dono. Amém? Vamos ficar de pé.